Olá, turma! Estamos de volta pelas ondas do canal Educação, que é o maior canal de ensino à distância do mundo. E no nosso segundo episódio de hoje, nós vamos dar continuidade à regionalização do espaço geográfico. E olha só, o que eu tenho para vocês? Regionalização do espaço geográfico. Olha só, presta bem atenção. Como eu falei do êxodo rural, eu queria dar uma frisada maior sobre o êxodo rural. Como eu falei para vocês, é a migração de pessoas do campo para a cidade. Por que a insistência e a valorização desse movimento? Porque a partir dele, nós vamos ter o processo de urbanização. E com o processo de urbanização, nós vamos ter a divisão do campo e da cidade. Gente, a maioria dos brasileiros era camponês. Nós éramos camponeses que passamos a viver na cidade. E esse viver na cidade, a forma como nós vivemos na cidade, nos dividiu entre muitos anos, entre camponeses e homens urbanos. Hoje, muita coisa mudou. E o campo está cada vez mais parecido com a cidade. Como eu falei para vocês, o que provocou o êxodo rural é essa mecanização do campo, está aí. As máquinas substituem o trabalho humano. Também podemos acrescentar os desastres naturais. As secas. Quem nunca ouviu falar do Nordeste e sua seca, que durante décadas expulsou o sertanejo que foi para cidade grande, São Paulo, por exemplo. A seca ela contribui muito. A baixa remuneração é um outro fator interessante. Os salários baixos, a falta de renda compatível, manda embora. A falta de infraestrutura, lugares muito precários, como falta água, energia, estradas, armazéns, fica difícil viver num lugar desse. E o ensino, gente. Às vezes o agricultor até tem condições de manter-se no lugar. Mas ele quer educação, quer dar educação para os filhos. E na zona rural não tem aquele almeja. Ele vai embora para a cidade. E as consequências, como eu falei para vocês, a favelização. E vocês já sabem por quê. Chega sem uma renda e sem qualificação, vai arrumar um emprego ou subemprego, de um salário mais baixo, e, consequentemente, vai ter que ir para a favela, para os lugares mais afastados. Isso vai gerar mais desemprego, ou emprego sem carteira assinada, sem contrato, subemprego. Como também os trabalhadores vão embora do campo, né? Isso é um abandono. Marginalização, as pessoas vão viver à margem da sociedade. E o crescimento urbano desordenado. O êxodo rural, gente, é um problema sério, um problema muito sério, que gera o chamado espaço geográfico informal. E eu queria mostrar para vocês o que seria o espaço geográfico informal. Bate o papo aí, professor, sobre o que seria esse espaço geográfico informal. Bom, o espaço geográfico informal, ele é materializado em quê? Ele é materializado nas periferias, nos mercados informais, mercados informais, no subemprego. Olha só, ele também é materializado nos produtos informais. Os produtos informais, conhecidos popularmente como pirataria.
Então, turma, esses são os principais elementos do espaço geográfico informais. Deixa eu explicar. Bom, ao invés de nós encontrarmos moradias, atenção, ao invés de nós encontrarmos moradias construídas, planejadas, a gente encontra ocupações em favelas. São moradias? São. Moram famílias? Sim. Merecem todo o respeito? Claro. Valorização? Com certeza. São lares? São lares. Mas foram ocupações desordenadas. Porque o que é o correto, turma, no espaço geográfico? Primeiro as casas serem construídas ou apartamentos, depois as pessoas ocuparem, comprando ou em programas, entrarem lá dentro. Não pode ao contrário, as pessoas chegarem, ocuparem, construírem de forma irregular, inapropriada suas casas, e depois o poder público tentar melhorá-las. Aí é o que acontece. Aí é uma... São casas que estão surgindo? São. Moradias que estão aumentando a sua quantidade? Sim. Bairros que estão surgindo? Ok. Só que de maneira informal. Sem a regularização devida. Não são as pessoas que têm que chegar primeiro e construir, a não ser que seja um loteamento, com água já na eletricidade, calçamento. Aí as pessoas adquirem os terrenos e constroem, ok. Não pode as pessoas entrarem num terreno sem nenhum planejamento e começarem a construir suas casas. Isso é um problema. A questão dos mercados ou comércio informais. Os camelódromos, os vendedores de sinais e calçadas e órgãos públicos ali nas portas. Está errado, gente. Esse comércio informal, ele não é legitimado. O que precisamos é registros, pontos logísticos, incentivo ao pequeno e médio empreendedor, comerciante. É isso. Para dar dignidade ao que eles merecem. O subemprego, turma, sem carteira assinada. O contrato de trabalho. Diaristas que não têm registros. Pessoas que são contratadas, que recebem por produção sem nenhum direito trabalhista. São trabalhadores? São. Merecem respeito? Com certeza. Produzem? Produzem. Mas são informais. O trabalhador informal, gente, é uma coisa muito cruel para ele e para a sociedade. Ele não contribui com impostos e registros para a Previdência. E, ao mesmo tempo, ele não tem garantias trabalhistas. Ele é um anônimo que chega a um ponto de não ter nem registro bancário, participação de programas. É difícil. E os produtos informais? A pirataria, gente, para ser mais claro, pirataria. São produtos que não têm registro. Qualidade suspeita. Riqueza que gera, muito pouca. Infringe as leis. E olha o que eu vou dizer. A ilegalidade desses produtos, a clandestinidade desses produtos, e principalmente quem distribui esses produtos, porque os grandes fornecedores de produtos contrabandeados e pirateados e ilegalizados, não legalizados, estão cometendo crimes. São criminosos. Quem produz, produz pirateados e vende, comercializa, para os pequenos venderem. Quando a gente fala que a pirataria é crime,
Porque ela está gerando a informalidade, a ilicitude, um prejuízo à economia dos que produzem legalmente. E olha só, aqueles que estão envolvidos, os grandes que estão envolvidos na pirataria, normalmente ou comumente estão envolvidos em outras ilegalidades, criminalidades. Muitos são grupos de crime organizado. Aí eu estou chegando onde eu quero. Milicianos, sequestradores, vendedores de drogas, contrabando, sequestradores, enfim. Porque é uma atividade ilícita que, para ser mantida, tem que ser mantida de forma ilícita, por pessoas que praticam o ilícito organizadamente, em grande escala, normalmente estão envolvidas em outros ilícitos. Professor, você está querendo falar bonito para dizer que a pirataria ela alimenta outros crimes? Com certeza, certamente, na maioria dos casos. Por trás daquele produto pirata que você adquiriu, tem trabalho escravo nas fábricas clandestinas, trabalhadores sem registros, o trabalho escravo na indústria têxtil, gente, é impressionante. Eu assisti um filme brasileiro com Rodrigo Santoro, grande ator brasileiro, internacional, né, Rodrigo? Eu esqueci o nome, gente, eu esqueci o nome. É sobre o trabalho escravo em São Paulo. Pessoas que são escravas, gente, proibidas de saírem da fábrica. Proibidas de saírem das fábricas. Porque estão escravizadas. E a pirataria alimenta isso. E a questão ambiental, aí eu não vou nem tocar nesse assunto, porque são fábricas totalmente ilegais. Então, gente, é isso o espaço geográfico informal. Quando você anda na cidade, que ao invés de você ver conjuntos habitacionais, prédios de apartamentos, casas sendo construídas, você vê favelas sendo ocupadas, inauguradas, isso é informalidade. Ao invés de você ver shops, centros comerciais, mercadinhos, feiras registradas na prefeitura, os comerciantes, os permissionários, que são aqueles que estão ali vendendo com suas barraquinhas legalizados, ao invés de você ver isso, você vê camelódromo, gente indo nas ruas e nos sinais, isso é informalidade. Ao invés de você ver pessoas com carteira assinada, contrato de trabalho, seguros garantidos, organizações trabalhistas, não, eu vejo são os diaristas, os engraxados, as pessoas nas ruas trabalhando, sem nenhum contrato, isso é informalidade. E ao invés de você ver produtos legalizados, registrados, com nota, com teste de qualidade, sendo produzidos por pessoas, por fábricas e empresas legalizadas, que respeitam as leis trabalhistas, que respeitam as leis comerciais, ao invés de você ver isso, que é o certo, que é você ver pirataria para tudo que é lugar, produtos sendo produzidos de forma clandestina, onde trabalhadores sem nenhuma segurança trabalhista e fábricas que não respeitam o meio ambiente, alimentando grandes chefes de crime organizado que vão controlar através de presídios e aí vai embora. É a realidade. É uma cidade que ela não está crescendo, ela está inchando. Casas informais, trabalhadores informais. Todo dia surgem novos trabalhadores. Todo dia pessoas ganham o mercado de trabalho, informalmente. Todo dia surgem novas moradias informais. Todo dia surgem novos mercados informal. Todo dia se vende mais novos produtos pirateados. É o espaço geográfico informal. Isso é fruto, turma, de uma economia informal, que os economistas chamam de economia subterrânea. Uma economia ilegal.
E isso, gente, é um problema sério. Países periféricos como o Brasil, a informalidade ela é um percentual alto. Países centrais, como europeus e os Estados Unidos, Japão, existem a informalidade? Existe. Mas é muito pouco percentual comparado aos legais, ao espaço formal. Países como o Brasil, a informalidade ela é alta demais. É um tiro no pé. E para isso a gente precisa de políticas públicas, de investimento privado também, de atração de investidores e investimento no pequeno e médio, em programas habitacionais, em combate. Mas não adianta só combater a periferização, não é só combater a favelização, a pirataria, não. A coisa vai mais além, muito mais além. Olha só, uma realidade do espaço materializado é a marginalização. Marginalização. O que é a marginalização? É pôr à margem dos serviços. A marginalização é quando as pessoas ficam à margem. Elas não têm o mesmo direito, mesmo vivendo na mesma cidade. Ah, eu moro na cidade de Teresina, mas você está à margem. Você está excluída dos serviços básicos, da economia básica, da assistência básica, dos direitos básicos. Pessoas que ficam à margem, por isso são chamadas de marginalizadas, que ficam à margem da realidade. E aí, com isso, nós temos a segregação espacial. A segregação, turma, espacial é a divisão pela renda. É a divisão pela renda. A divisão pela renda ela ocorre de maneira cruel. Baixas rendas segregadas a viverem em locais de baixas rendas. Média renda em lugares de média renda. E alta renda em lugares de alta renda. Isso é uma segregação. Você às vezes encontra na cidade, turma, bairros, condomínios luxuosos, separados por muros de uma favela. Paraisópolis é uma favela que é de São Paulo. Teve até uma novela, né? Paraisópolis, na Globo. É uma das grandes favelas do Brasil, fica em São Paulo, chamada Paraisópolis. Do lado de Paraisópolis, nós temos condomínios de luxo, de muito luxo, de altas classes sociais, de alta classe social. E o que separa esse condomínio de luxo de Paraisópolis, da favela, é um muro, muros. As cidades, gente, a segregação, ela se dá sim, pela economia. Os muros que separam bairros de ricos e de pobres, os muros. Isso me encabula muito. Nos grandes centros, as ruas, as grandes avenidas e os grandes muros para que a população não entre naquela avenida. É comum em São Paulo e Rio de Janeiro, você está andando numa avenida expressa e um muro alto. Aí você se pergunta, para que esse muro alto? É para ninguém da favela vir aqui, para não assaltar. Olha só a loucura isso. Você chega nessas lojas, nos shoppings, nos centros comerciais, há uma segregação. A segregação é muito forte no espaço geográfico. As pessoas não têm acesso aos serviços de cultura, lazer da cidade, aos eventos.
Os eventos são pagos e são muito caros, os estádios de futebol, essas arenas muito caras. E dentro do próprio show você tem a segregação, lugares de um preço, lugares de outro, front space. Agora já tem o palco, você fica dentro do palco. Além do front, você tem um palco. É uma segregação cruel, muito cruel. Mas é a divisão do espaço geográfico. 3 minutos, por favor. Olá, turma! Estamos de volta. Espaço geográfico informal. Materializado na segregação, na periferização, na marginalização. Materializado nesses espaços informais. Dando continuidade. Ó, como eu falei para vocês, a migração do espaço geográfico, aqui eu estou retratando a chamada migração pendular. Ela ocorre principalmente dos subúrbios para os centros comerciais. Nela você tem os arranjos urbanos, ou seja, cidades unidas. Quando a gente fala de arranjos urbanos, nós falamos de cidades unidas, coladas umas nas outras. Como elas são coladas umas nas outras, ou muito próximas, essas cidades, as pessoas saem de cidades para outras. Sai da pequena para a cidade grande. Aí rodam, rodam e rodam. Passam horas, como eu falei para vocês. Isso é comum em metrópoles. Por isso que é chamada metropolização.
Você tem uma cidade grande em volta de cidades pequenas, aonde, naturalmente, como eu expliquei a vocês, a periferização. As pessoas vão para morar na periferia. Os motivos já expliquei para vocês. Ó, ainda sobre o espaço geográfico, eu queria retratar agora o chamado espaço geográfico brasileiro. Observe essa parte amarela, naturalmente, vocês estão vendo o Nordeste brasileiro. E aqui embaixo eu tenho o Sudeste brasileiro. Espera aí, Marcelo, eu estou vendo o mapa do Brasil, você destacou aí o Nordeste de amarelo, o Sudeste aí embaixo. E eu estou vendo essas setas saindo do Sudeste e indo para o Nordeste. Tá errado não, professor? Tá não. Mas não seria o contrário, cara? Não são os nordestinos que vão para São Paulo, para Rio de Janeiro? Foi muito tempo assim mesmo. Durante muitos anos, turma, o povo nordestino, nossos irmãos nordestinos, principalmente por questões econômicas e naturais, a seca, pela desigualdade que existia entre essas duas regiões, essas pessoas foram muito... o que tem de nordestinos que moram e foram para São Paulo, Rio e Minas, não está escrito. Foram para Brasília, uma cidade feita de nordestinos. Impressionante. Muitos foram para lá. Isso em décadas passadas. Deixaram a sua área natal, só que estão regressando ao seu lugar de nascimento. Que história é essa, professor? Meus amigos, desde aproximadamente os anos 2000, principalmente a partir de 2005, 10, isso já tem mais de 10 anos, muitos nordestinos que foram para São Paulo, para esse espaço geográfico, estão voltando para o Nordeste. Por quê? Eu vou começar pelo próprio Nordeste. O Nordeste, gente, na sua história, uma área abandonada, esquecida, de baixos investimentos e pobreza e falta de serviços, educação e uma área difícil de se viver, uma área de refluxo, as pessoas iam embora. Só que dos anos 2005 e 10 para cá, a gente vem observando a desconcentração dos investimentos. As fábricas que antes eram concentradas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, estão buscando o Nordeste, porque estão encontrando mais facilidades no Nordeste. Muito mais facilidade. É impressionante. Porque a fábrica ela paga menos imposto, salários menores, tem mais incentivo dos governos do Nordeste, e elas vêm. Para o dono de uma fábrica, dependendo da fábrica, é muito mais rentável instalar essa fábrica no Nordeste do que lá em São Paulo. Aí elas vieram. Além das fábricas, nós vamos ter investimentos. A construção civil, ela aumentou muito em São Paulo, ou no Nordeste. O comércio, a formação dos shoppings, centros logísticos, enfim. Investimento veio, fábricas vieram, comércio evoluiu, serviços também, os centers vieram para cá. Isso gerou emprego, gente. Isso é bom para o nordestino. O nordestino que está lá em São Paulo, ele tem notícia do que eu acabei de falar, que está acontecendo com o Nordeste dele. O Nordeste está atrativo em muitas cidades.
Aí agora eu vou lá para o Sudeste. Vou ver a vida dele lá no Sudeste hoje. Como é que tá lá? Custo de vida dele lá hoje, altíssimo. Qualidade de vida, baixa. Poluição, lá em cima. Estresse, violência, nas alturas. Aí eles, não, cara. Aqui não tá mais essas oportunidades todas, não, cara. Já foi-se. Mas eu ganho bem aqui. Mas com essa qualidade de vida, esse endividamento que eu estou tendo, que eu ganho bem, mas estou endividado. Estou congestionado. Estou periferizado. Estou poluído. Estou amedrontado com a segurança. Se eu for lá para o meu Nordeste, que está tendo emprego, como é que está lá os salários? Em média, se eu posso ganhar... Se eu for para lá, eu vou ganhar quanto? Tanto. E vi, rapaz, dá uns 60% do que eu ganho aqui. Mas espera aí. Se eu for para o Nordeste, eu não vou ganhar o que eu ganho aqui em São Paulo, por exemplo. Eu vou ganhar 60% do que eu ganho aqui, eu vou ganhar lá. Só que lá, meus amigos, aqui no Nordeste, o custo de vida é mais baixo do que em São Paulo. A distância do trabalho nem se compara, é muito mais próxima do que em São Paulo. A poluição, apesar de estar aumentando aqui, é muito distante da de São Paulo. A violência, mas é também... Lá, meu parceiro, as milícias e facções comandam. Sem falar que aqui mora a família dele, as origens deles, tem uma identidade cultural, né, história. Aí o que aconteceu? Essa setinha, foi o que aconteceu? Voltaram. Não tem aquele programa, não sei qual é a emissora, de volta para casa. De volta para casa. Os caras vieram para cá. E o que tem de nordestinos de volta para cá. Isso não ocorre só dentro do Brasil, não, tu. Muitos brasileiros, latinos, sul-americanos foram para a Europa. Isso é histórico. Só que a Europa está em crise. Crise na zona do euro, endividamento, guerra na Ucrânia, crise energética, crise ambiental, fábricas robotizadas, foram embora para a China, abandonaram a Europa. Quem pai rico, meu parceiro, você ganha bem, mas você gasta bem. Aí o que os brasileiros, latinos, sul-americanos que foram para a Europa estão fazendo? Do mesmo jeito. Muitos estão de volta para casa. É a realidade, né? Se a economia muda, se desconcentra, se novas áreas econômicas surgem, se novos países industrializados surgem, regiões industrializadas surgem, as migrações ocorrem também. Se essa área que antes era rica, próspera e atraía não atrai, está expulsando, e essa que era marginalizada está atraindo, é natural de quem foi para cá agora vai voltar para casa. Olha, como o espaço geográfico ele é regionalizado e ele também é modificado. O que era rico vira repulsivo, o que era repulsivo vira atrativo. O que era uma paz vira guerra, o que era guerra vira paz. O Japão foi estourado da Segunda Guerra Mundial. Hoje é uma pujança econômica. A Coreia do Sul entrou numa guerra de 50 a 53, uma tragédia. Era uma tragédia. Hoje a Coreia do Sul é um país rico. São Paulo já foi pujança. São Paulo está mandando embora. O Nordeste já foi atrás hoje. Não necessariamente. Espaço geográfico, gente. Interessante. E essa migração pelo espaço geográfico, turma, ela cobra preço. Ela modifica as pessoas.
Quando as pessoas migram para lugares diferentes, muitas sofrem preconceito, xenofobia. Eu já discuti isso com vários geógrafos, amigos. Eu disse, ó, xenofobia não só tem em país rico, não. Porque muito brasileiro que foi para a Europa é marginalizado lá, sofre preconceito, até violência. Até porque ele é clandestino, coitado. Ganha pouco, não é legalizado. E eles vivem lá. E sofrem preconceito. Porque tomam os empregos dos outros. Tem isso também. O europeu fica indignado porque o estrangeiro toma o emprego dele. Aí ele se revolta contra o estrangeiro. Quando um cara toma o emprego do outro, a revolta dele é tanta que ele vai falar da raça dele, da língua dele. Porque ele está com raiva por causa do emprego. Xenofobia, quem sofre é quem toma o emprego do habitante do país. Porque um brasileiro que chega lá montado na grana, compra logo uma mansão, um carrão, tudo com ão, esse vai sofrer xenofobia. Ele vai ser servido pelos de lá. Agora, o empobrecido brasileiro que chega para arrumar um emprego num restaurante, tomando emprego daqueles garçons que são de lá, aí esse sofre. Aqui também nós sofremos. Os nordestinos são marginalizados, preconceitos, sofrem preconceitos no Sudeste, no Sul. Existe uma verdadeira manifestação clara e evidente, expressa de preconceito a muitos nordestinos que sofreram demais. Os cabeças chatas, os paraíbas. Preconceito, né? Fuga de cérebro. O que tem de cientistas brasileiros, pessoas maravilhosas que estudaram, que pesquisam, mentes brilhantes, que por falta de oportunidade de pesquisa aqui, foram morar em outro país. A gente chama isso de fuga de cérebro. Foram embora. Porque não foram valorizados. Aí as pessoas vão para os países e o número de estrangeiros lá aumenta. Estrangeirização. E quando vão para lá, nós temos essa mistura étnica de povos diferentes, tendo os descendentes ao Brasil. Brancos, negros e índios se misturarem da origem ao que nós somos hoje. Essa mistura é natural dos povos de fora com os do lugar. E a desmetropolização, porque as pessoas estão indo embora das metrópoles, estão indo embora de São Paulo. E aí, gente, nesse espaço geográfico, nós estamos tendo muito refugiado. O mais recente movimento de refugiado são os ucranianos, que pediram refúgio na Polônia. Os poloneses deram um show. Pode vir, ucraniano, fica aqui enquanto a guerra estoura. O país que mais ajudou aos refugiados da guerra ucraniana foi a Polônia. O povo da Ucrânia, daqui a 1000 anos, todo dia tem que agradecer aos poloneses, porque ajudaram muito a sobreviver. Ou quem não viu aquelas imagens aos montes, os ucranianos, coitados, sendo acolhidos pelo povo polonês. O povo polonês que sofreu na mão do nazista Hitler. Os judeus sofreram o Holocausto e deram um show de acolhimento humanitário. E vocês sabem quem, no mundo, agora eu estou no mundo, quem mais acolhe refugiado de país pobre são os países pobres que não estão em guerra. Quem mais acolhe refugiado pobre é o país pobre vizinho. Anda, vem para cá, fica aqui. É o espaço geográfico e a ajuda humanitária. Impressionante. Olha os campos de refugiados. Do Sudão. Olha, o Sudão, gente. Gente, o Sudão, ele já foi dividido em Sudão do Sul. O Sudão vira e mexe entra em guerra, mas nas áreas que não estão em guerra, áreas de paz, eles ajudam os refugiados. Olha só.
Olha o Quênia, gente, que já passou por guerras civis absurdas, empobrecido da África. Mas está lá o campo de refugiados. Isso é uma lição. Os alemães, os europeus, boa parte, ajudam. Mas alguns fecham as portas. Aí rico fechando a porta para refugiados. E a ONU condena. Existe a Acnu, um órgão da ONU só para cuidar de refugiados. Aqui, o gráfico de refugiados da Síria, do Iraque, do Egito, e o povo vizinho acolhendo. O povo vizinho acolhendo. Porque o refúgio, gente, é uma ajuda humanitária a um povo que está em guerra, ou está passando por uma catástrofe. Os haitianos que passaram pelo terremoto em 2010, acolhemos. Muita gente criticou, né? Os venezuelanos, que estão passando uma crise política, uma crise econômica, uma crise social. Começou como política, passou para a área econômica e agora não, já há um bom tempo, está na área social. E está aí os venezuelanos nas nossas ruas, coitados, nos nossos sinais. Isso é triste. Mas a ajuda humanitária, ela não tem cor. A ajuda humanitária, ela não tem partido. A ajuda humanitária, ela não tem religião. A ajuda humanitária, ela não pode esperar. Ela é humanitária, porque ela vem da humanidade. É da espécie humana. Não é do país tal, do país, não. É de seres humanos para seres humanos. Ela vai mais além. Ela transcende tudo que está abaixo dela. É uma questão de humanidade. Na Ucrânia, Venezuela, no Iraque, na Síria, em vários lugares do mundo. Porque o espaço geográfico, gente, ele sofre alterações e modificações e agressões. Agressões essas que vão contribuir para essa triste realidade. Ajuda humanitária. E o espaço geográfico, gente, ele é mutável. Quem não eram os judeus que pediram ajuda humanitária hoje estão ajudando. Os ucranianos que um dia também podem ajudar. E nós brasileiros também temos a nossa contribuição. Temos que dar a nossa contribuição, porque é uma realidade difícil. Onde se vive a guerra, as agressões, as perseguições, as ditaduras, os movimentos radicais religiosos, fundamentalistas, terroristas, separatistas, milicianos, a guerra de milícia, a guerra de guerrilha, e todas essas manifestações nocivas de conflitos beligerantes, quem paga são os civis. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. O espaço geográfico e a sua regionalização. As diversas formas de regionalizar, as consequências da regionalização, a relação com a migração, questão natural, humanitária. Espero ter contribuído para o entendimento da regionalização e as suas relações sociais. Muito obrigado pela atenção, dedicação, anotação, concentração. Teremos mais aula e agradeço a vocês e tenham um bom resto de semana, um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!